Olá, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem ao vivo comigo. E se vocês estiverem vendo a gravação, muito obrigada por ver também. Eu tenho meu telefone aqui do lado para ficar vendo mensagens no chat e tudo mais, então se eu olhar para o lado é por isso, tá bom? Vamos começar. Então, bem-vindos à nossa aula aberta da nossa Legal English Academy. A aula será em inglês, mas eu gostaria de falar um pouco agora no começo em português para a gente entrar efetivamente na aula, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e aí a gente começa aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos voltar aqui para o começo. Muito bem. E eu vou verificando aqui se está tudo certo. Bom, bem-vindos ao Descomplicando Inglês Jurídico. Para quem ainda não nos conhece, aproveite e se inscreva no canal. Somos o maior canal de inglês jurídico do Brasil. E se você já é recorrente aqui no canal, muito obrigada por assistir também. Eu sou Bruna Marque, diretora e fundadora do Descomplicando Inglês Jurídico. Sou advogada, tradutora jurídica, professora de inglês jurídico. E aí vocês podem ver a minha bio. Eu vou mandar para vocês o material amanhã, tá? Então, vamos lá. O que nós fazemos aqui no Descomplicando? Nós ensinamos para juristas brasileiros o conteúdo estudado nas Law School americanas. Especializamos tradutores e intérpretes para atuarem na área jurídica e traduzimos textos dos mais diversos graus de complexidade. A gente faz essas traduções para os escritórios e para os departamentos jurídicos das multinacionais também. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, muito bem. Então, hoje a gente está promovendo, né, a aula aberta da nossa Legal English Academy. É um curso de inglês jurídico voltado para os juristas e estudantes de direito. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o curso e saber sobre as turmas de agosto, fique até o final, porque eu vou dar aula e aí depois a gente vai para essa parte dos detalhes do curso, tá? Então, hoje nós vamos ver essa jurisprudência americana Palsgraf v. The Long Island Railroad Company. Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a aula, como eu disse para vocês, vai ser em inglês, e depois a gente vai falar detalhes sobre a Legal English Academy. Eu vou, ao longo da aula, pontuar para vocês, olha, aqui, neste caso, numa aula real, os alunos interagem, ou numa aula real eu dou tempo para os alunos lerem, enfim. Então, é claro que aqui a gente não vai ter uma interação tão grande quanto na aula real. Então, comecemos. Deixa eu deixar minha tela aqui preparada para a gente começar com a nossa aula. So, let me share my screen. Excellent. Okay. So, for the Legal English Academy, our LEA, we use a book called Introduction to International Legal English. It is available on Amazon and other stores. And this is a Cambridge book, and this book is used all over the world, and it is excellent. It brings a lot of exercises, a lot of vocabulary, etc. Just a second, please. Let me just check if everything is all right on YouTube with you guys. Please give me your feedback, okay? If everything is all right. Just a second. Okay, I think things are good. Okay. Very good. And in this lesson, we're going to talk about tort law. Feel free to write in chat, okay? Tudo bem com vocês? Obrigada. Whenever I ask questions, feel free to write your answers if you want to. Excellent. The first thing you must be asking yourself is, what is the meaning of tort law? So let me clarify this for you. So tort law, responsabilidade civil.
Nas aulas de inglês, no geral, não há tradução de termos, né? O professor faz questão de explicar os termos em inglês mesmo. Mas no inglês jurídico a gente trabalha assim com a tradução porque o jurista tem que estar, né, com os termos na ponta da língua. So, tort law, responsabilidade civil. Exercise number 1. Law students often read or write case notes to prepare for classroom discussion at university. A case note is a short summary of the most important information about a case. As such, it is a useful study tool. The format and contents of a case note can vary, but usually it includes the following sections: case, facts, procedural history, legal issue, ruling, and reasoning. Okay, so in common law countries like the United States, law students, instead of studying codes and texts, etc., they study legal cases, decisions, real decisions. But we know that reading decisions and case law, even in Portuguese, can be a bit tricky and complicated. So one way of simplifying the studies of case law, so bear in mind, case law é a nossa jurisprudência, okay? Jurisprudência. There are some websites that bring some case notes or case summaries. Let me just make it yellow. So, which are short summaries of the case. Usually these case notes or case briefs, it is also called case briefs, they bring these sections: case, facts, procedural history, legal issue, ruling, and reasoning. So first of all, let's identify each one of them. So in the UK, usually people use the expression case note, and in the US, case briefs. They are synonyms. So what is a case? A case, processo judicial, processo, ação, etc. Then, this is really literal, so facts são os fatos mesmo, né, do processo, o que aconteceu. Then we have the procedural history, which is the histórico processual. Qual foi o histórico, né? Então, qual parte ganhou e perdeu na primeira instância, no recurso, etc. So, procedural history. And then we have the legal issue. Legal issue é uma questão de direito. E como é que a gente fala questão de fato? Fact issue. So, legal issue and fact issue. Ruling. Ruling é a decisão do magistrado ou dos magistrados. Cuidado para não aplicar a palavra sentence para a área civil. Sentence a gente usa como decisão só para a área penal, tá? Em certos casos específicos. And then, finally, case notes or case briefs bring the reasoning, a fundamentação. Então, o que os magistrados disseram em relação a isso? Como é que eles fundamentaram os votos deles? Excellent. So, parts of case notes or case briefs: the case, the facts, the procedural history, the legal issue, the ruling, and the reasoning. Now, we're going to read about a very famous case from the United States, Palsgraf v. the Long Island Railroad Company. But before we read the brief case, the case brief or case note, let's read the exercise or what we need to have in mind when reading the text. So quickly read through the case note below of an important tort law case, so tort law, responsabilidade civil, and match the headings 1 to 6 in the text or in the brief with these descriptions A to F. So A, relevant point of law. B, information about the parties in the case. C, what the court decided. D, what happened. E, why the court came to that conclusion.
how the lower courts decided. But before we start reading the case brief, we need a lot of vocabulary in order to understand the text. So let me start from the beginning. So we're going to read Palsgraf, the Long Island Railroad Company, e aí monte de número e monte de letras, etc. O que significa tudo isso aqui? 248, NY, 339, etc. Não é o caso de eu entrar em detalhes nessa aula de hoje, mas só para vocês saberem, eles chamam isso de citation. O que é citation? É o modo de organização da jurisprudência nos Estados Unidos. Então, como é que você vai encontrar uma jurisprudência XYZ? Então, tem toda como se fosse um índice remissivo, tem toda uma organização para os advogados encontrarem toda a jurisprudência. Então, todos esses números e letras são a citation of the case Palsgraf v. the Long Island Railroad Company. Next expression we need to know, actually two of them together. We're going to read plaintiff. Plaintiff é o autor da ação e defendant é o réu da ação. And then a verb, a very important verb to have in mind is sue. Sue or to sue means processar. Então, to sue, processar. And then we have another word here that is very common in cases. To claim. To claim, alegar, e claim é uma alegação. Now, a very tricky word, negligence. Negligence pode ser negligência, sim. Eu só estou vendo aqui se tem alguma coisa no bate-papo. Pode ser negligência, sim, mas a palavra tem um aspecto mais geral, que é culpa. E a gente sabe que negligência é um tipo de culpa, né? Então, eu geralmente traduzo negligence como culpa. E aí, se eu tiver certeza absoluta, dependendo do contexto, aí sim eu vou para negligência. Then we have another expression, trial court. Trial court é a primeira instância. Then we have here to find for. Então, find for é decidir, né? É o que o magistrado faz, decidir em favor ou do réu ou do autor. Find for. Então, find é encontrar, né? E aí a expressão find for, no inglês jurídico, decidir em favor do réu ou do autor. Next expression, appeal. Podemos traduzir appeal como apelar, to appeal nesse caso, né? Como apelar ou appeal como apelação? Sim, mas só quando for um recurso específico. Então, aqui no Brasil a gente tem um monte de recurso, né? E a apelação é um recurso específico. Em inglês, quando a gente fala to appeal ou appeal, a gente está falando de qualquer tipo de recurso. Então, eu evito traduzir to appeal para apelar. Eu traduzo, na maioria das vezes, to appeal como entrar com recurso, a não ser que eu tenha certeza absoluta que aquele recurso equivale à nossa apelação aqui no Brasil. But, to appeal, entrar com recurso, appeal, recurso. And then we have the appellate court. Então, the trial court é a primeira instância, and appellate court, segunda instância. Muito cuidado, segunda instância, ou melhor dizendo, vamos colocar aqui instância recursal, porque pode ter mais do que uma segunda, né? Vamos colocar aqui, então, instância recursal. Deixa eu só arrumar aqui. Muito cuidado, deixa eu só arrumar aqui para mim também. Muito cuidado com a pronúncia, tá? Então, geralmente os alunos falam appellate, alguma coisa assim. Então, appellate court, que é a instância recursal. Até nativos da língua inglesa, às vezes, erram a pronúncia. Então, appellate. E aí, a gente também vai ver aqui no texto essa expressão aqui, ó. Affirm the judgment. Então, quando um magistrado affirms the judgment, o que ele está fazendo, né? Então, é manter ou confirmar a sentença. Então, to affirm the judgment. Next one,
Approximately. Approximately pode parecer aproximadamente, né? Mas no contexto jurídico, approximately significa, né, diretamente. E como a gente vai ler um texto, né, sobre Nova York, então vocês vão ler lá Court of Appeals of New York. Ela é a última instância estadual de Nova York, só para vocês se localizarem. Aí a gente vai ter o seguinte também. Reverse the decision, né? To reverse the decision. Então, é reformar o recurso ou dar provimento ao recurso. A gente precisa de bastante vocabulário, né? Para um texto, vocês vão ver que o texto é super curtinho. Então, a gente já viu que tort law é responsabilidade civil e tort é um ato ilícito extracontratual. Então, algo ilícito, né? Um ato ilícito que está fora do contrato. Next one. Commission of a wrong é a prática de um ato ilícito. Commission of a wrong. Outra expressão muito importante aqui em relação a tort law. Harm, que é o dano. Então, harm. Penúltima expressão de agora. Willful. Quando algum ato é willful, quer dizer que ele é intencional ou doloso. E uma expressão muito importante aqui para o nosso exercício é proximate cause, que é a causa ou a causa direta daquilo que aconteceu. A gente está falando aqui como causa e efeito, né? So let's go quickly through the expressions. So all of this is the citation of the case. Defendant held, to sue, processar, to claim, alegar, negligence, culpa ou negligência, trial court, primeira instância, to find for, decidir em favor do réu ou autor, to appeal, entrar com recurso, appellate court, instância recursal, to affirm the judgment, manter ou confirmar a sentença, proximately, diretamente, Court of Appeals of New York, última instância estadual de Nova York, to reverse the decision, reformar ou dar provimento ao recurso, tort é um ato ilícito extracontratual, commission of a wrong, prática de ato ilícito, harm, dano, willful, intencional ou doloso, e proximate cause é a causa ou causa direta de algo. If you're wondering where I found all these definitions, I found the definitions on a very special dictionary. We have this dictionary for free in our website. So if you're interested, just go to Materiais Grátis on Descomplicando Inglês Jurídico's website. But I'll send you this dictionary if you have enrolled for this lesson. I'll send the dictionary to you, or if you want, you can, if you prefer, you can send me an email and then I'll send the dictionary for you. But Google Translate is not excellent for these kinds of translations. Excellent. So next step, to do the exercise. So let's remember what we need to do. I'm going to paste the instructions of the exercise here in our chat so you know what we need to do. So you guys need to, let me show this to you again. Sorry. Here we go. Okay. So quickly read through the case note below, which I will show you. Okay. Okay. And match the headings in the brief with these descriptions. A to F here. We already read all of them. So here is the case. Durante uma aula real, eu coloco, né, os professores colocam o texto para os alunos, dão alguns minutos para os alunos lerem e depois dão mais alguns minutos para os alunos fazerem o exercício. Mas como aqui a gente não está com uma interação 100%, e para não ficar um monte de silêncio, eu vou ler para vocês e aí a gente faz os exercícios junto, tá? So, number one case, Palsgraf v. the Long Island Railroad Company. Facts. Plaintiff was standing on a platform of defendant's railroad
when a train moved off from the platform. Even though it was already moving, the train was moving, a passenger ran to catch the train. The man who was carrying a package wrapped in paper appeared to lose his balance while trying to board the moving train. An employee of the railroad reached out to help him. This act caused the package in the man's arm to fall onto the rails. Unknown to the employee, the package contained fireworks. When it fell, the fireworks exploded, causing some large equipment on the platform to strike and injure the plaintiff. Plaintiff é o autor, né? The plaintiff sued the railroad, claiming that her injury resulted from the negligence of the employee. Então, a autora, no caso é uma mulher, né? A autora entrou com processo contra a railroad, alegando o quê? Que ela sofreu machucados, né? Enfim, e esses machucados resultaram do ato culposo de um dos funcionários deles. Procedural history. Procedural history. The trial court, que foi a primeira instância, né? Found for the plaintiff. Então, a primeira instância julgou, né? Que julgou em favor do autor. Defendants appealed and the appellate court affirmed the judgment. Então, os réus entraram com recurso e os magistrados lá, então, confirmaram o julgamento. The railroad then appealed to this court. Então, em duas instâncias, né, a empresa perdeu e aí a empresa está recorrendo novamente. Legal issue. Did the railroad's negligence proximately cause plaintiff's injuries? Então, a ação da empresa causou diretamente, foi a causa direta dos machucados do autor, ou da autora nesse caso? Ruling, ó a decisão aqui, ó. No, the Court of Appeals of New York reversed the decision. Olha só que a gente falou, né? Aqui do reverse. Então, essa instância lá de Nova York reformou, né? Reformar a decisão. Ela reformou, né, a última decisão, ou o que significa também, ela deu provimento ao recurso, então, ela deu razão à empresa. Reasoning. Então, qual foi a fundamentação aqui dessa instância? Negligence, ou seja, culpa, is not a tort unless it results in the commission of a wrong. If the harm was not deliberate, it must be shown that the act could have been dangerous. Since in this case, the harm to the plaintiff was not willful, né, não foi doloso, não foi intencional, on the part of the defendant, it had to be shown that the fact of dropping a package had the apparent possibility of danger. As there was nothing on the outside of the package which would cause the reasonable person to believe it contained explosives, there was no negligence. Então, aqui, o funcionário, de acordo, né, com a decisão, não agiu com culpa. It was the explosion that was the proximate cause of plaintiff's injuries. Então, qual foi a causa direta? Foi a explosão e não o ato do funcionário, né? Atitude do funcionário. An act which could not have been foreseen. Therefore, the railroad was neither negligent nor the proximate cause of plaintiff's injuries. The judgment of the appellate court was reversed. Então, a gente vê aqui, né, que essa última instância lá de Nova York, ela deu razão para a empresa, dizendo que a empresa não era culpada, né, que a empresa não tinha agido nem com culpa, nem com dolo. Excellent. So let's go back here to our exercise. So let me include here the answers. So it is more practical for us. Então, aqui eu daria, né, o professor daria o tempo para os alunos fazerem, discutirem, e só depois, obviamente,
o professor corrigiria com os alunos, tá? Okay, so here are the answers. So, letter, oh, sorry. So this is number, sorry, it didn't work. Let me do it again. We need numbers here. There we go. So, number 1, que é essa parte aqui, né? Case, number 1, is letter B. So, number 1, information about the parties and the case. The name of the plaintiff, the name of the defendant, etc. Part number 2, facts. So, what happened? What was the story? So, part number 2 is our letter D. What happened? What was the story? Number 3, procedural history, o histórico processual, né? Procedural history. Number 3, how the lower courts decided. And lower courts, instâncias inferiores. Instâncias inferiores. So here, lower courts. Let me put it in yellow for you. Okay. Number 4, legal issue. Qual foi a questão de direito? And legal issue is here the relevant point of law. Number 5, ruling. Qual foi a decisão, a sentença? Number 5, letter C. So what the court decided. And finally, part number 6, reasoning, a fundamentação. And reasoning, in this case, why the court came to that decision. So we needed a lot of vocabulary in order to understand this very, very short text. So that's what happens in our classes. The teacher teaches all the vocabulary, and then the students do the reading or the listening exercise or whatever. Please let me know if you have questions here in the chat, okay? I'm taking a look at the chat all the time to see if you guys have any questions. Very well, let me show you a video that summarizes this case very well. But in order for you to understand the video, we need to learn 2 more expressions. So, liable é a pessoa responsável civilmente por algo, and landmark case é um precedente paradigma. E aqui a gente também já está acostumado com essa expressão leading case. Então, landmark case ou leading case é aquele precedente que fez história e é citado nos livros e em aulas, etc. Okay, so let's watch this video to have a summary of what happened in the case. Let me just make sure that I have, what have I done? Oh, sorry. Let me share my screen again. Okay, and let me just make sure that I have shared my sound. Give me 1 sec, please. So, share sound, excellent. In Palsgraf versus Long Island Railroad. Now let me turn on the subtitles so it's easier for you to understand. In Palsgraf versus Long Island Railroad, Mrs. Palsgraf was standing on a train platform when a man carrying a package rushed aboard a moving train owned by the Long Island Railroad. 2 train employees pushed and pulled the man onto the train, causing the package, which was filled with fireworks, to fall onto the tracks. The rear wheels of the train ran over the package, causing it to explode. The explosion caused a scale on the platform to fall onto and injure Mrs. Palsgraf. Mrs. Palsgraf sued the Long Island Railroad, arguing that had it not been for the railroad employees pushing the man with the package would have never fallen and exploded, and the scale would have never fallen onto her. Palsgraf wins at the trial and appellate levels,
and the railroad appeals to New York's highest court, the Court of Appeals of New York. Justice Cardozo, who would later... Let me stop here and move forward so we can have the conclusion and the main points of the case. The Palsgraf case is a landmark case in tort law. It helped establish the idea of proximate cause as a limit on the scope of tort liability. Proximate cause means that you can only hold a defendant liable for harm that is a reasonably foreseeable result of the defendant's wrongful act. Very well. So why is this case a leading case, a landmark case? Então, o resumo, né? Ele é uma jurisprudência de referência, né? Uma leading case em relação à responsabilidade civil. Por quê? Porque ele estabeleceu, esse processo estabeleceu, essa decisão, melhor dizendo, estabeleceu que alguém ou uma empresa, enfim, somente é responsável civilmente por algo se há a prova da proximate cause, se é uma causa direta em relação à atitude do cidadão ou da empresa, em relação ao que isso causou. And proximate cause means you can only hold the defendant liable for harm that is a reasonably foreseeable result of the wrongful act. Então, nesse caso, o funcionário da empresa, ele não sabia que tinha explosivos. Se ele soubesse, talvez ele não teria empurrado o homem e as coisas não teriam, né, e a caixa não teria explodido e a autora não tivesse sido machucada. Mas ele não tinha como adivinhar. Então, só quando a pessoa ou a empresa age de uma forma intencional, existe, então, a responsabilidade civil. Excellent. That was the video I wanted to show you, and this was the class I wanted to present. And at Descomplicando, at the end of the classes, we have a review. So we talk about all the new expressions we learned in order to memorize them more easily. And at the beginning of the next class, the teacher reviewed these terms once more in order for us to activate our memory. So this is July 19th, content, Palsgraf. Sorry, I skipped. Let's not talk about to do homework because there's no homework for you. So, vocabulary. So, numa aula real, o professor pergunta para os alunos, então, por exemplo, fulano, você se lembra o que é proximate cause? Aí o aluno responde e ele vai escrevendo aqui. But since this is not a real class, I'm going to simply paste the expressions here. So, tort law, que a gente viu que é responsabilidade civil. And then we also studied the parts of a case brief, case note, case, facts, procedural history, legal issue, fact issue, ruling, reasoning. And then we needed to learn many more expressions in order to understand the text. So plaintiff, defendant, sue or to sue, to claim, negligence, trial court, appeal, appellate court, to affirm judgment, proximately, Court of Appeals of New York, to reverse the decision, tort, commission of a wrong, harm, willful, proximate cause. And last but not least, in order to understand the video, we have learned these expressions. So liable and landmark case. So if this was a real group, a real class, next time we met, I would review all this vocabulary
for the first, I don't know, 5-6 minutes of our class, and this is how we constantly activate students' memory. Muito bem, então essa foi a aula, né? É claro que não deu para mostrar todos os recursos e toda a interação entre os alunos, mas eu queria mostrar para vocês realmente mais ou menos, né, como são as aulas aqui no Descomplicando. E agora, se interessar, vou falar sobre a nossa Legal English Academy, sobre também as turmas de agosto, como é que funcionam, etc. Estou compartilhando aqui de novo, deixa eu parar, colocar no ponto certo, e aí eu compartilho novamente, porque é mais rápido. Já estou voltando aqui. Ótimo, já está no ponto certinho. Então, eu vou compartilhar novamente com vocês aqui. Então, Legal English Academy, as matrículas estão abertas para as turmas de agosto e também para os alunos individuais que queiram começar em agosto. Como é que funciona, então, a nossa Legal English Academy? Público-alvo, juristas e estudantes de direito. Os nossos professores são todos formados em direito, como eu, o que é um grande diferencial no mercado, né? Nível de inglês dos alunos pode ser básico, intermediário ou avançado. Então, você não precisa ter um inglês super mega blaster para aprender inglês jurídico. O que a gente faz é, claro, se for um aluno individual, o professor cria os materiais, né, de acordo com o nível do aluno. E no caso de grupos, os grupos têm até 5 alunos, são grupos super reduzidos. A gente forma os grupos de acordo com o nível de inglês. Então, o grupo A, por exemplo, só vai ter alunos com o nível de inglês básico, o grupo B só nível intermediário, o grupo C só nível avançado, por exemplo. O curso é ao vivo, com uma aula semanal, com duração de 60 minutos, via Zoom. Os alunos individuais podem fazer mais vezes por semana, tá? Então, a gente tem 2 modalidades da nossa LEA, em grupo de até 5 alunos e também a modalidade individual. Conteúdo do curso, que é do livro, né, que eu falei para vocês, Introduction to International Legal English. A Career in Law, Contract Law, Tort Law, Criminal Law and Company Law. Duração desse curso em grupo, 12 meses, e na modalidade individual, 6 meses. Data e hora das aulas ao vivo. A gente tem uma boa flexibilidade, a gente tem bastante professores aqui no nosso quadro, então a gente forma os grupos e aí a gente decide, né, bate o martelo em relação ao dia e horário das aulas, que é sempre o mesmo dia da semana, claro, e sempre o mesmo horário. Matrícula para as turmas de agosto. Se você quiser se matricular, espero que sim, pode mandar um e-mail para mim, por favor, contato@descomplicandoj.com, pode mandar pelas redes sociais, pode mandar lá no contato do site também. Investimento, então, para as aulas em grupo, são 12 parcelas de R$ 420 por aluno, e na modalidade individual, 6 parcelas de R$ 960. A gente concede 10% de desconto para as aulas realizadas de segunda a sexta, entre 13 e 17 horas. E temos valores especiais para alunos individuais ou grupos corporativos dos escritórios. A gente firma parcerias e a gente consegue também fazer um valor mais interessante. E, nesse caso, os escritórios podem estabelecer o conteúdo a ser estudado. Então, tanto os alunos individuais, né, eles podem falar, Bruna, eu só quero estudar, por exemplo, recuperação judicial em inglês, ou eu só quero estudar contrato em inglês, ou só direito de família em inglês. Então, os professores criam esse conteúdo, né, para o aluno individual. No caso dos alunos em grupo, os grupos que a gente forma aqui no Descomplicando, os alunos estudam aqueles 5 módulos que eu mostrei para você. Mas no caso de os escritórios formarem os grupos, aí a gente também pode criar os módulos, né, de acordo com as necessidades, né, dos alunos e do escritório. Bom, espero que tenham gostado. Tem pergunta aqui. O Carlos, very nice class. Obrigada, Carlos, é um dos nossos professores. A Giovana, qual o seu melhor curso para quem precisa aperfeiçoar tradução de inglês jurídico? Boa. Giovana, a gente tem um curso chamado LTA, que é a nossa Legal Translation Academy. Na segunda-feira eu dei uma aula. Se você entrar no nosso site, por favor, vá lá, Legal Translation Academy. Aí a nossa Legal Translation Academy é voltada para quem quer
aperfeiçoar ou aprender a tradução, tá? Tradução jurídica. A gente também está com turmas começando agora em agosto. Não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. Então, curta o Descomplicando nas redes sociais. A gente está no Facebook, no LinkedIn, no Insta também. A gente publica material todos os dias, tanto no feed quanto nos stories. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, convido você para que se inscreva. Você também vai ter acesso a muito conteúdo, tem aulas inteiras aqui de professores internacionais, tem dicas rápidas, etc. Ale, Alessandra Harmer, good to be here, congrats. A Ale também é uma das nossas professoras e a gente está montando um curso... vou dar um spoiler, vai. A gente está montando um curso para o novo concurso aí de tradutores juramentados com a Ale e o Carlos. E a Giovana agradecendo. Eu que agradeço a todos vocês. Então, essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube. Para quem se inscreveu, vai receber a gravação da aula, vai receber os materiais, os detalhes das matrículas para agosto, etc. Bom, tenham uma boa noite e espero que a gente se encontre logo. Tchau, tchau.